Na aula de hoje, vamos deduzir a fórmula da derivada da função cosseno. Vamos fazer via limite. Depois resolveremos diversos exercícios envolvendo o cosseno, utilizando as regras práticas. Usaremos a regra do produto e do quociente, além da regra da cadeia. Olá, pessoal! Então, nós vamos fazer inicialmente a derivada da função cosseno de x. Vamos utilizar a definição via limite, onde f' de x é o limite quando h tende para zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Em f de x mais h, nós vamos substituir aqui x na função cosseno por x mais h. Então, ficamos aí com o limite quando h tende para zero, de cosseno de x mais h, menos f de x. A nossa função f é cosseno de x, então vamos fazer aqui menos o cosseno de x dividido por h. Observe que esse limite é indeterminado. Se nós substituirmos aqui h igual a zero, vamos ficar com cosseno x menos cosseno x, que vai dar zero, dividido por zero. Então, vai ter uma indeterminação. Para sair dessa indeterminação, nós vamos fazer algumas manipulações algébricas. Lembram do ensino médio que o cosseno de A mais B é o cosseno A vezes o cosseno de B menos o seno A vezes o seno de B, onde o nosso A aqui é x e o nosso B seria h. Então, ficamos com o cosseno de x mais h seria igual ao cosseno x cosseno h, que seria o cosseno A cosseno B, menos seno A, seno B, menos o cosseno x, aqui em azul, tudo isso dividido por h. Nós vamos aqui inverter a ordem das parcelas, então vamos pegar aqui cosseno h, cosseno x menos cosseno x, menos seno x, seno h. Observe que aí seria uma subtração. Então, nós vamos separar os denominadores, uma vez que numa subtração de mesmo denominador, nós podemos subtrair o numerador e repetir o denominador. Então, nós não alteramos essa equação e podemos colocar aqui, nessa primeira parte, o cosseno de x em evidência, ok? Colocando o cosseno x em evidência, ficaríamos aqui cosseno h menos 1. Observe que se você multiplicar cosseno x vezes cosseno h, vamos ter esse termo aqui, e cosseno x vezes 1 seria menos cosseno x, ok? Menos essa outra parcela aqui, que seria seno x, seno h, dividido por h. Nós também vamos separar esses termos, de forma a tirar a indeterminação. Numa primeira parte, nós vamos utilizar aqui que o limite quando h tende a zero, nós vamos pegar aqui o cosseno x vezes o limite quando h tende a zero de cosseno h menos 1 sobre h. O que nós fizemos aqui? Nós utilizamos uma propriedade de limite que diz que o limite de um produto é igual ao produto dos limites. Então, nós temos aqui o limite desse produto, cosseno x vezes cosseno h menos 1 sobre h, e nós fizemos o produto dos limites. Observe que em ambos os casos o h tende para zero. E também vamos transformar aqui esse produto, seno x, seno h, em outros dois limites. Então, temos aqui o sinal de menos, limite quando h tende a zero de seno de h sobre h, relativo a essa parcela aqui, vezes o limite quando h tende a zero de seno de x. Ok? Se você tem dúvida quanto à propriedade de limite, você pode assistir nossa aula de limite, propriedades, que está lá na playlist, ok? Também vou deixar o link. Então, aplicando essas propriedades, fica mais simples de resolver, porque observe que, por exemplo, aqui, cosseno x não depende de h, então esse limite é própria como se fosse uma função constante, é o próprio cosseno x. Já nesse segundo limite, nós temos uma indeterminação, que nós vamos resolver daqui a pouco a parte, menos esse outro limite aqui, é o limite trigonométrico fundamental, que nós já tivemos aula de como chegar nesse limite. Você pode assistir também, eu vou deixar na descrição do vídeo, que esse limite quando h tende a zero, de seno h sobre h, é igual a 1. E esse último aqui, observe que seno x não temos h aqui, então quando h tende a zero, ficaríamos com seno x. Ok? Nós vamos resolver esse limite aqui de cosseno h menos 1 sobre h, o limite quando h tende a zero, aqui a parte,
ok? Uma técnica simples para resolver esse limite é multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo conjugado da função. Como aqui é cosseno h menos 1, nós vamos multiplicar por cosseno de h mais 1, tanto no numerador como no denominador, porque aí não altera a função. Observe que simplificarmos aqui, continuaria o limite original. Mas em que facilitou? Porque nós podemos aplicar agora essa propriedade de fatoração, que diz que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b que multiplica a menos b, que é o que nós temos aqui. A é cosseno de h e o b seria 1. Então, ficamos com a ao quadrado, cosseno ao quadrado h, menos b ao quadrado, que seria 1 ao quadrado, que é igual a 1. E vamos repetir aqui o denominador. Para resolver esse limite, nós vamos utilizar a propriedade trigonométrica lá da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h é igual a 1. Nós podemos encontrar o cosseno ao quadrado de h passando o seno ao quadrado de h para o segundo membro com valor negativo. Então, nós temos aí que o cosseno ao quadrado de h é 1 menos seno ao quadrado de h. Vamos substituir esse valor aqui em cosseno ao quadrado de h e observe que agora nós podemos simplificar 1 menos 1 e ficamos somente com menos seno ao quadrado de h, ok? Observe que para resolver esse limite, o seno ao quadrado de h a gente pode transformar em um produto, seria o seno de h vezes o seno de h, ok? Observe que em azul aparece seno de h sobre h. Se nós separarmos esse limite, caímos novamente no limite fundamental trigonométrico, que é igual a 1. Então, vamos fazer essa separação aqui, que seria o limite quando h tende a zero, de seno de h sobre h, vezes o limite quando h tende a zero. Observe que ficou menos o seno de h dividido pelo cosseno de h mais 1. Utilizamos também que o limite de um produto é o produto do limite, então separamos esses termos. Nós já sabemos que esse limite aqui é igual a 1, o limite quando h tende a zero, de seno de h sobre h, e vamos substituir diretamente aqui o zero nesse limite. Então, ficamos com menos o seno de zero, quando h é zero, cosseno de zero mais 1. Note que esse limite agora não é mais indeterminado. Por quê? O seno de zero é igual a zero e o cosseno de zero é 1. 1 mais 1 é 2. E nós podemos dividir 0 por 2, que seria 0, vezes 1. Esse limite não é indeterminado. Temos aí que seu valor é igual a 0. Ok? Com o valor desse limite, nós podemos voltar na nossa tela anterior. Sabemos que aqui é 0, vezes esse limite aqui, que seria cosseno de x vezes 0. Toda essa parte aqui seria 0. O limite fundamental trigonométrico é 1, vezes o limite quando h tende a 0 de seno de x, que seria o próprio seno x, ok? Então, temos aqui que o cosseno de x vezes 0, menos 1, vezes o limite quando h tende a 0 de seno de x, que é o seno de x, ok? Como essa parte nós falamos é 0, então a derivada da função cosseno seria igual a menos o seno de x, que viria desse produto aí de menos 1 vezes o seno de x. Vamos representar também essa derivada como a derivada do cosseno de x em relação a x seria o menos seno de x. Uma vez deduzido essa derivada, você não precisa mais usar a definição. Nós podemos utilizar as regras práticas, que é o que vamos fazer para resolver esses exercícios. Vamos resolver inicialmente a derivada dessa função 3 elevado a x vezes o cosseno de x. Nós vamos utilizar a regra do produto, ok? Que nós já deduzimos em outras aulas. Também vou deixar o link na descrição do vídeo da regra do produto e a regra do quociente para você ver a dedução dessa forma. Mas temos aí que o produto de duas funções ele é igual à primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Então, aqui é como se tivéssemos a função f, 3 elevado a x, e a função g, cosseno de x. Nós vamos repetir a primeira função, que é 3 elevado a x, vezes a derivada do cosseno, que nós já vimos que é menos o seno de x. Então, temos aqui vezes menos o seno de x, mais g de x,
seria, nosso g seria o cosseno de x, vezes a derivada da função f, a derivada de 3 elevado a x. Na nossa aula de funções exponenciais, nós vimos que a derivada de um exponencial é ela mesma, e não se esqueça de multiplicar pelo ln da base, ou seja, o ln de 3. Nós podemos colocar 3 elevado a x em evidência, então ficamos aqui com menos seno de x mais cosseno de x vezes ln de 3, ok? Com 3 elevado a x em evidência. Então, sabendo a derivada da função cosseno, fica bem tranquilo, né? Em um segundo exemplo, temos aqui uma função potência, 3x à sexta, menos uma função exponencial, mais 6 vezes a função cosseno x. Como é soma e subtração, nós podemos diretamente aplicar a derivada de cada parte dessa. Então, a derivada da função potência, nós vamos multiplicar o expoente, 6 vezes 3 daria 18x elevado a 5, porque diminuímos 1 aqui do expoente. 6 menos 1, ficamos aí com 6 vezes 3, 18, x à quinta. Derivada de uma função exponencial, e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Temos aqui e elevado a x ao quadrado, mas não se esqueça, pela regra da cadeia, que como não, esse x é uma outra função, x ao quadrado, nós precisamos multiplicar pela derivada de x ao quadrado, dessa função do segundo grau. Então, temos aí a derivada de x ao quadrado igual a 2x. Ou seja, o expoente vem aqui para frente, 2 vezes x grau 1. Por quê? 2 menos 1 daria 1 aqui. Mas, como temos a constante 6 multiplicando o cosseno de x, nós podemos repetir a constante 6 e fazer a derivada só de cosseno de x, que nós já vimos que é menos o seno de x, ok? Então, fica menos seno de x vezes 6, que daria menos 6 seno de x, ok? Então, temos aí a derivada dessa função, ok? Bem simples, utilizando as regras práticas. Vamos fazer mais um exemplo. Observe agora que a função cosseno, o arco dela não é mais x, é 20x. Então, nós procedemos do mesmo jeito. Derivada do cosseno seria menos o seno, só que agora menos o seno de 20x. Então, seria menos o seno de 20x. Mas como o x agora é uma função de primeiro grau, 20x, não se esqueça, pela regra da cadeia, de multiplicar pela derivada de 20x, que seria 20, ok? Então, bem simples aí, vou até colocar aqui que a derivada do cosseno de uma função p de x, usada para quando não é x, seria menos o seno de p de x vezes a derivada de p, ou seja, p' de x. Então, temos aí que f' de x é igual a menos 20 seno de 20x. Da mesma forma que se tivermos um quociente, qual a derivada dessa função g de x? A função g de x é dada por cosseno de x sobre 5. A derivada do cosseno é menos o seno de x sobre 5, e a derivada do arco aqui dessa função, derivada de x sobre 5, derivada da função identitária x é 1, então ficaríamos vezes 1/5, que seria menos 1/5 seno de x sobre 5. Então, aí bem legal quando a regra da cadeia é aplicada no arco da função, para derivar. Então, não esqueça de multiplicar. Quando p de x é x, no caso aqui dessa função cosseno x, nós iríamos multiplicar por 1, porque a derivada de x é 1. Então, por isso que não precisa utilizar. Mas gravem bem aqui essa parte da regra da cadeia, que é só fazer a derivada do cosseno e multiplicar pela derivada do arco. Para esse exercício envolvendo a função cosseno, nós vamos precisar utilizar a regra da divisão, ok? Então, temos aqui h' de x, que seria a derivada de duas funções, uma função f no numerador e uma função g no denominador. Vamos iniciar fazendo o quadrado do denominador, então ficamos aqui com cosseno ao quadrado de x. Vamos derivar a função que está no numerador, lembrando que a derivada da constante 10 é zero, e aqui temos uma função potência. Então, ficaríamos com os 3 vezes 2, 6, x ao quadrado, tirando 1 aqui do expoente, vezes a função g de x que está no denominador, que seria o cosseno de x, menos
Ok? Vamos repetir a primeira função, 2x ao cubo mais 10, vezes a derivada da função cosseno, que nós já vimos que é menos o seno. Menos com menos é mais, então chegamos aqui nessa resposta, que é a derivada dessa função. Bem legal essa derivada, utilizando a regra do quociente. E vamos fazer aqui essa derivada de uma função exponencial, onde aqui no expoente temos uma função cosseno de 6x. Nós vimos que quando a derivada envolve a base e, é a própria base, ok? É elevado a cosseno de x vezes a derivada do expoente. Como aqui no expoente temos a função cosseno de 6x, a derivada de cosseno de 6x seria menos o seno de 6x, e não se esqueça de multiplicar pela derivada do arco, pela regra da cadeia. A derivada de 6x seria 6, ok? Então, ficamos aqui com menos 6, que multiplica a elevada a cosseno de 6x, seno de 6x. Também bem legal aí, utilizando a função exponencial com a função cosseno. Vamos ver agora alguns exercícios utilizando a regra da cadeia, sendo aplicada às potências de uma função. Então, temos aqui uma função f de x, que é uma constante k, que multiplica uma outra função g de x elevado a n. Nós podemos fazer aqui esse produto pela regra do tombo, k vezes n, e tira 1 do expoente, então fica com n menos 1, vezes a derivada dessa função aqui, g de x, ok? Então, está aí a regra da cadeia, lembrando que n e k são constantes que pertencem ao conjunto dos números reais. Vamos fazer uma primeira aplicação para cosseno à quarta de x, ou melhor escrevendo, cosseno de x elevado à quarta. Observe que o 4 pode vir aqui para frente, então ficaria 4 vezes o cosseno de x, e vamos tirar 1 do expoente, que ficaria 3, ok? Que seria 4 vezes o cosseno ao cubo de x, ok? Tiramos 1 aqui do 4, vezes a derivada do que está aqui na base, seria a nossa função g, g' de x. Nós já vimos que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x, ok? Então, ficamos aqui com esse produto, menos, podemos passar aqui para frente, e ficamos com menos 4 cosseno ao cubo de x, vezes o seno de x, ok? Mas nem sempre o arco da função cosseno é x. Há casos, por exemplo, temos aqui uma função potência no arco da função cosseno. E também uma constante 5. Nós podemos utilizar essa regra da cadeia, lembrando que cosseno à sexta, podemos elevar todo esse cosseno, que o arco dele é 8x ao cubo, à sexta potência. Muitos alunos preferem essa segunda notação, porque fica mais fácil de enxergar a derivada. Mas tanto faz. Quando você vai resolvendo mais exercício, vai vendo que é bem tranquilo. Porque a gente pega esse 6, multiplica pela constante 5, que seria o nosso n vezes k, 6 vezes 5, 30, repete todo o arco do cosseno e tira 1 daqui. Então, seria 30 vezes cosseno à quinta de 8x ao cubo. Como está elevado à quinta, tirou 1 aqui, você pode escrever dessa forma aqui. Porque lembre que cosseno à sexta é a mesma coisa que o cosseno elevado a 6. Ok? Vezes a derivada do cosseno de 8x ao cubo. A derivada do cosseno nós já vimos que é menos o seno. Ok? Então, vamos multiplicar por essa derivada aqui do cosseno de 8x ao cubo, que é menos o seno de 8x ao cubo. Agora, não esqueça da regra da cadeia. Nós temos que fazer também a derivada do arco, que seria a derivada de 8x ao cubo, que daria 24x ao quadrado, ok? Por quê? Quando a gente faz essa derivada aqui, o expoente vai multiplicar por 8, então daria 3 vezes 8, 24, x ao quadrado, tirando 1 aqui do expoente 3, ok? Com o tempo, fazendo muitos exercícios, você vai vendo que isso aí vai ficando bem simples. O segredo é treinar o máximo de exercício possível, ok? E aí nós podemos reescrever como sendo esse produto de 24 vezes 30. Temos aqui um sinal de menos, então podemos dizer que é menos 720 x ao quadrado,
vezes o cosseno à quinta de 8x ao cubo, vezes o seno de 8x ao cubo. Então, temos aí a derivada dessa função, 5 cosseno à sexta de 8x ao cubo. Para encerrar nossa aula, nós vamos fazer essa última derivada, onde temos aqui y igual a cosseno da raiz quadrada de 5x ao cubo mais 20, tudo isso elevado a 6, ok? Então, nós vamos aplicar a regra da cadeia, como nós vimos. Esse expoente 6, deixar aqui do lado a regra da cadeia, né? N vai multiplicar por K, que é a constante que está na frente, que no nosso caso aqui é 1, então ficaremos com 6 vezes 1. Vamos diminuir 1 ali. Então, como o grau aqui, expoente é 6, então 6 menos 1, 5, ok? Vezes a derivada de g' de x, ou seja, da função g. Como a nossa função é cosseno da raiz quadrada de 5x ao cubo mais 20, nós vamos precisar dessa derivada, certo? Mas essa derivada da função cosseno, nós já vimos que é menos o seno de todo esse arco aqui, 5x ao cubo mais 20, dentro dessa raiz. Mas como na nossa função cosseno, x é uma outra função irracional, aí raiz quadrada de 5x ao cubo mais 20, não se esqueça de tirar a derivada dessa função, que é o arco, ok? Então, a derivada em relação a x da raiz quadrada de 5x ao cubo mais 20. Para fazer essa derivada, é interessante transformar essa raiz numa potência, para facilitar. Vamos utilizar essa propriedade, onde a elevado a meio é a raiz quadrada de a, que vocês viram em potenciação, porque agora fica fácil para tirar essa derivada. Vira uma função, um expoente 1 meio, então 1 meio vem aqui para frente. Vamos tirar 1, então 1 meio menos 1 daria menos meio, ok? Então ficamos aí com meio, que multiplica 5x ao cubo mais 20 elevado a menos meio. E não se esqueça de fazer a derivada dessa função, ok? A regra da cadeia de novo. A derivada dessa função, 20 é uma constante, 3 vezes 5, 15. Tirando 1 aqui, ficamos com 15x ao quadrado. Nós podemos fazer esse produto para diminuir essa expressão. Ficaríamos com 15 vezes 1, 15, vezes 3, 90, dividido por 2, 45. Então, ficamos aqui com menos 45x ao quadrado, que multiplica o cosseno de raiz quadrada de 5x ao cubo mais 20. Tudo isso elevado à quinta, seria o cosseno à quinta, vezes o seno de raiz quadrada de 5x ao cubo mais 20. Tudo isso dividido, se nós utilizarmos essa propriedade aqui, a elevado a menos n, né, 1 sobre a elevado a n, então esse nosso a aqui, elevado a menos n, nós poderíamos pegar o inverso. Então, seria 1 sobre 5x ao cubo mais 20 elevado a meio. Como está elevado a meio, nós podemos tirar a raiz quadrada, voltando aqui, de 5x ao cubo mais 20 e colocar no denominador, uma vez que é o inverso, então ele vai estar aqui embaixo. Então, temos aí essa expressão, essa função para a derivada de cosseno de raiz quadrada de 5x ao cubo mais 20 elevado à sexta. Então, uma questão bem legal que você pega lá o teu livro-texto, resolve o máximo de exercício possível, porque você vai pegando mais prática em derivada. Não só a função cosseno, nós teremos outras aulas com as outras funções trigonométricas. Eu vou deixar na descrição do vídeo várias aulas para que você possa revisar alguns assuntos que talvez foram passados muito rápido, uma vez que a aula de hoje foi mais uma aula de exercício. Para você pensar, vou deixar o que Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, 1 Timóteo 6,10, ele fala para aquele jovem: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Forte abraço, fiquem com Deus, pensem nisso e até a próxima aula.